Fiat Argo Trekking 2024, o aventureiro da Fiat. Ele chegou ainda na versão anterior, que não tinha esse para-choque, não tinha esse emblema, não tinha essa grade, e hoje já existe o Fiat Pulse, né, que é o SUV da Fiat, que fica posicionado acima do Argo Trekking. Na época que a Fiat não tinha um SUV, ele era o SUV compacto da Fiat. Hoje tá aí e ainda vende muito bem, porque ele custa R$10.000 a menos do que o Pulse Drive. E tem um detalhe bem importante: custa R$10.000 a menos e ele vem muito mais equipado do que o Pulse Drive 1.3 CVT. O motor e o câmbio são os mesmos. E esse carro aqui vem realmente bem caprichado, bem recheado de equipamentos. É um carro bem interessante, né? Ele é um pouquinho mais alto de suspensão, ele usa pneus de uso misto. Tá vendo? É o Pirelli Scorpion ATR, que a gente conhece muito bem, tá até meio sujinho, eu andei bastante na terra com ele, né? Não é 4x4, óbvio, né? É um pneu 205/15. Ele tem essas molduras aqui, né, na parte de baixo, o adesivo do Trekking, exatamente como ele estreou ainda antes da pandemia, né, ainda num outro tempo em que a Fiat não tinha o Pulse. E ele ganhou ano passado este novo para-choque aqui, esse novo desenho de para-choque com essa grade, com o embleminha da Fiat, que veio ainda lá em 2022, né, com esse emblemão da Fiat. Antes era aquele emblema vermelho, né, aquele redondinho antigo que a gente conhece. E ele ganhou aqui também alguns detalhes, como o retrovisor, que tem repetidor de seta, preto, né? O teto é preto também, com esse emblema do Trekking, rack de teto. Esta cor que surgiu recentemente da linha do Argo, né, que é um cinza, né? Eu acho um cinza bem bonito. Ele tem esse adesivo bacana do Trekking aqui na traseira. E ele, desde que ganhou esse câmbio CVT, ele ganhou um embleminha ali. Vocês repararam que o Argo é cinza, tá vendo? Um cinza claro. E aqui ele ganhou AT, de câmbio automático. Mas ele também não foi o primeiro Argo automático que existiu na história desse carro aqui. Pois é, porque o Argo já teve o motor do Renegade, motor 1.8, com câmbio automático de 6 marchas, era a opção automática do Fiat Argo Trekking. Hoje já não é mais, ele não tem mais esse motor, nem existe mais esse motor. Hoje ele usa o motor 1.3, 4 cilindros, né, um motor flex 107 cavalos com câmbio CVT. Agora, é um carro bem equipado e ele ganhou sim algumas mudanças na linha 2024, quer ver? Porque até o ano de 2023, para você ter estes itens que eu vou mostrar aqui para você, que são chave presencial, né? Essa chave aqui com alarme, essa chave presencial. Vou até ligar o carro aqui para você ver ainda melhor. O ar-condicionado digital, que você está vendo aqui, inclusive esse conjunto é o mesmo que vai lá no Renegade. Isso era cobrado à parte, né? Também o sensor de estacionamento, a câmera tudo bem, estava lá, mas o sensor de estacionamento também era cobrado à parte, agora não é mais. Vidro traseiro elétrico, ele já traz isso agora de série. E ele também tem o retrovisor aqui com tilt down. Quer ver como funciona? Ó, ele sobe um pouquinho, ele desce um pouquinho quando você vai fazer a manobra aqui, ó. Ó que legal, aí você consegue enxergar melhor o meio-fio. Estes itens, além de um item que está aqui do lado de fora, que é o farol de neblina, né? Estes itens aqui, eles faziam parte de um pacote que era vendido à parte. Então, para você ter esses itens aqui, você tinha que pagar, né, nesse pacote Drive, quase R$3.000. Agora a Fiat oferece estes itens que eu falei para você, desse pacote que era vendido à parte, fazem parte aí dos itens de série do Argo Trekking. Ele ficou na média R$500 mais barato. Hoje esse carro, com esses equipamentos que eu mostrei para vocês, vai o DRL de LED também ali, ele custa R$97.990. Ele custa mais ou menos R$10.000 abaixo do Fiat Pulse Drive 1.3, que é o mesmo motor e o mesmo câmbio desse carro. Porém, 10 mil a menos, você na verdade está levando para casa um carro bem mais equipado, com chave presencial, com ar digital, com todos esses itens que eu mostrei para vocês. E aí, vale a pena? E o Fiat Argo Trekking usa um motor que a gente conhece bem e, na minha opinião, é o melhor motor que a Fiat tem, tá? É um motor 1.3 da família Firefly, porém ele não é 3 cilindros, ele é 4 cilindros, aspirado, flex,
e esse motor desenvolve 107 cavalos. Já foi um pouquinho mais potente, mas com as regras novas de emissões ele perdeu um pouquinho de potência. É um motor 8 válvulas, um motor tranquilo de manutenção, barato de manter, e é por isso que eu acho que ele é melhor do que o motor turbo, né? Para quem não quer um desempenho espetacular de 130 cavalos, o de 107 dá conta do recado e ainda é um automático CVT. Então esse motor ele é interessante, não é nem por conta do desempenho, o desempenho não é muito com ele, mas realmente é um motor bastante econômico, e isso é muito importante, que quando a gente fala de Fiat, ela sempre fez carros bem econômicos. Quem conhece a marca sabe disso, e na linha 2024 esse motor continua em linha no Argo Trekking. Outra coisa que ele também tinha cobrado à parte, né, os bancos aqui em couro na linha do Trekking. Então isso era cobrado à parte, agora já vem tudo de série. Agora, a Fiat não mudou esse acabamento desde que o Argo chegou no mercado, né? Com esses itens aqui, ele sempre teve esse mesmo perfil de acabamento. E a Fiat não está mais olhando para o Argo, se a gente perceber, né? Ela está vendendo mais Fastback, Pulse, né? A Fiat está de olho em outros modelos, né? Ela está de olho no chamado valor agregado. Então esse acabamento aqui, que já é um pouco antigo, né? 2017, eu acho ainda bonito, né? Essa versão tem até as moldurinhas cromadas aqui, né? Trave de Strava. É um carro bem completinho, mas ele não mudou nada desde que ele foi lançado. Aqui a partida que é por botão nesse carro. Pelo fato de ter a chave presencial, até o painel não teve nenhuma mudança. Ele é todo analógico. O meio dele é digital, tem um gráfico até bonito, mas é de uma cor só, né? Tem um bom consumo, 12,2 km por litro na cidade. Então eu acho que é um consumo bem interessante, né, do carro. E ele tem todos os assistentes de economia aqui, tudo que você quiser configurar aqui. Não tem shift pedal, mas o volante é de couro, bem equipado, né? Ele tem aqueles comandos que a gente conhece, tem piloto automático, tem a função Sport, que dá uma resposta um pouco melhor para o carro. E aqui você usa o sistema da multimídia, é a tela menorzinha, o sistema Uconnect, né? Que é bem interessante. Quando estreou era bem bacana, era muito bom, né? Alguns itens de assistência do carro, e o espelhamento dele é feito com cabo. Como eu mostrei, câmera de ré com sensor de ré, a câmera ok também, nada de muito diferente. Como eu falei aqui, o ar-condicionado dele é do tipo digital, de uma zona só, e tem o modo automático ainda, que é bem legal. Aqui embaixo, um porta-latas, um ponto USB, uma entrada auxiliar e o câmbio do tipo CVT, que simula trocas de marchas, né? E essa alavanca a gente conhece bem de outros carros da linha Fiat e da linha Jeep também, é a mesma alavanca. Tá aí o Fiat Argo Trekking 1.3 CVT. Só vou dar uma voltinha para vocês não dizerem: ah, você não fez o teste com o carro. É um carro que a gente já conhece, né, de outros carnavais. E ele tem esse motor 1.3 que é aspirado, não é turbo, não é híbrido, não tem nada. É um motor 4 cilindros, 8 válvulas, motor bastante econômico. Agora, tem gente que não gosta de câmbio CVT, e eu entendo, porque o câmbio CVT é um câmbio um pouco mais lento, né, de trocas. Na verdade ele não tem troca, ele simula trocas, é diferente de uma transmissão automática convencional, né? Ele só tem a simulação de troca. Agora, o que é grande vantagem aqui dentro do Argo Trekking é realmente a suspensão do carro, né? É uma suspensão um pouquinho mais alta. A Fiat sempre soube fazer bons carros para a buraqueira do Brasil, então ele tem essa relação de suspensão que vem derivada lá do Fiat Uno, do Palio, tem um Palio ali, ó. Então isso acaba trazendo mais robustez, e o brasileiro é exigente com isso, porque aqui no Brasil é uma baita buraqueira. Então você jogar o carro e passar direto na lombada, ó, vou fazer isso aqui, ó, você simplesmente consegue fazer isso com um carro que é um pouquinho mais alto, né? Com uma relação um pouco mais alta, fica sempre melhor. Claro que SUV é um pouquinho mais alto, mas no Pulse a gente tem mais ou menos 10 centímetros de altura, né? Que é pouquinha coisa de altura em relação à posição de guiar desse carro aqui. Então, eu acho uma baita vantagem se você não liga para SUV, né? Você não faz questão de ter um SUV na garagem. Eu acho que com o Argo Trekking você vai ter um carro muito mais equipado, né? Realmente muito mais equipado, com ar digital, várias coisas a mais, sendo que não vai te custar tão caro, né? Ele é muito mais barato.
para você ter ele como o carro aí do seu dia a dia. Outra coisa que ele vem agora de série, né? Eu não falei na descrição, mas ele tinha um chamado Pack Safety, que era coisa de R$500. Ele vinha com o controle de tração e estabilidade. Então esses itens eram cobrados a mais, porque carro que tem que ter controle de tração e estabilidade são só os modelos novos. Projetos que são mais antigos não são obrigados a ter, só que agora eles incorporaram no Argo Trekking esses dois itens também. E aí você não paga a mais por isso. Então eu sempre digo que, por ele ser bem mais equipado que um Pulse Drive, né, de repente seja mais interessante você ficar com o Argo Trekking. É um pouco mais alto, é mais robusto, ar digital, farol de neblina, sensor e câmera de ré, retrovisor com tilt down, chave presencial, vidro traseiro elétrico, controle de tração e estabilidade. A lista é grande, são quase 10 itens a mais sem aumento de preço. E na verdade ele fica mais barato nessa linha 2024. Eu acho que pode ser uma compra mais interessante para você. Agora, de fato, o compromisso do Argo Trekking não é com a potência e sim com a economia. Eu mostrei para vocês que ele está fazendo comigo com gasolina na cidade, mais de 12 km por litro para um carro automático. Não é 1.0, eu acho que está muito bom. E a promessa é que na estrada ele chegue até 18 km por litro. Tem muita gente que fala que esse é o consumo dele na estrada. Agora, como ponto negativo, é claro que o câmbio CVT ele demora um pouquinho mais para responder, né? Você vai, ó, pisa, ele sobe de giro, ele tenta encontrar mais potência, mas tem as suas limitações de um motor, né, de 107 cavalos, não é nenhum motor turbinado, né? O motor Fiat Turbo, né, o GSE, lá o T200, ele tem 130 cavalos. Esse aqui é 23 cavalos menos potente. E eu acho que a Fiat não vai colocar motor turbo no Argo, a não ser que lance um Argo Abarth, por exemplo. Eu acho que a Fiat não vai lançar motor turbo no Argo, vai deixar só para os produtos ali de maior valor agregado. Mas é econômico, tem um rendimento interessante para quem não faz questão de um câmbio automático, né? O câmbio CVT é um pouquinho mais lento. Eu acho que é uma boa pedida aí para carros automáticos que gastam pouco combustível. O Argo Trekking, ainda um pouquinho mais alto, com suspensão esportiva, certamente é um carro que entraria aí na minha lista desse tipo de carro. Fiat hoje não está mais olhando para esse segmento de modelos compactos. A Fiat está entrando em outros segmentos com bastante sucesso, né? O Fiat Pulse, que usa a plataforma evoluída do Argo, é um carro que vende muito bem, dos mais vendidos do segmento aí, né? Com bastante sucesso. O Fiat Fastback, que é uma versão maior, mais espaçosa, também tem esse mesmo apelo. E como toda marca, quer vender carro mais caro, quer vender carro com maior valor agregado. Na época que não existia SUV na linha Fiat, só existia a Jeep, a Fiat ficava com o Argo Trekking, né? Ele tinha motor 1.8, automático de 6 marchas, né? Você tinha como uma opção. Agora a Fiat não está mais olhando para esse segmento e é por isso que ela tem investido pouco no Argo. Isso é verdade.